A Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um momento de estarmos aqui, por esse meio de comunicação, esse meio que o Senhor abriu para que estivéssemos aqui levando a Tua palavra, a Tua mensagem de salvação a muitas pessoas, a muitos ouvintes, para você que está aí no trânsito, para você que está no seu horário de almoço. Eu quero chamar a sua atenção para estar nesse momento, tirar esse tempinho para ouvir o que Deus tem para nós. Eu creio que Deus tem falado muito aos nossos corações nesses últimos dias e hoje também não vai ser diferente. Eu quero compartilhar com você o texto que se encontra em Isaías, capítulo 35. E esse capítulo ele é bem pequeno, eu quero compartilhar esses versículos que ele se encontra do 1 até o 10 e que diz assim: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmes os joelhos vacilantes. Digam aos desalentos de coração, sejam fortes. Não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver. Crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça e ficarão tomados de júbilo de alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco nas tuas mãos, agradecendo, Senhor, por esse privilégio e agradecendo porque o Senhor me escolheu, ó Deus, para pregar a tua palavra. E em nome de Jesus, ó Pai, me coloco como um vaso nas tuas mãos e que o teu Espírito Santo venha usar a minha boca para ser canal na vida de muitas vidas nesta tarde. Assim eu me coloco na tua disposição. Amém. Querido, eu quero compartilhar com você essa mensagem. E interessante que nós estamos terminando, né, o mês de outubro, está chegando ao seu fim. E esse mês de outubro, nós enfatizamos muito a questão do autocuidado, né? Nós enfatizamos muito o outubro rosa, a prevenção contra o câncer de mama. Daqui a pouquinho, em novembro, nós estaremos também falando sobre a prevenção do câncer de próstata. Então, são dois momentos que se fala muito, que se evidencia muito. E ontem eu falava ali na igreja metodista em Santa Anésia, eu estive ali com o privilégio de estar pregando, o pastor Everton, a nossa irmã Adriana nos fez o convite, estávamos ali, e eu falava sobre essa questão da prevenção. E muitas vezes nós prevenimos tantas coisas na nossa vida, nós prevenimos, hoje está um calor, está um sol bem quente e a gente usa protetor solar, a gente coloca um boné, um chapéu, a gente coloca uma roupa mais fresca. A criança, quando ela está começando a andar, a gente previne para que ela não se machuque, para que ela não caia. E a gente recebe muitas informações sobre essa prevenção. E a gente, muitas vezes,
nós olhamos para nós, e até mesmo enquanto igreja, e a gente esquece como que eu estou me cuidando, como que eu estou me guardando, como que eu estou me prevenindo para o grande dia do Senhor. Como que está a minha vida, como que está a sua vida para esse grande dia? O texto que nós lemos, o capítulo 35 de Isaías, ele vem trazendo aqui uma esperança, ele vem trazendo aqui um renovo para o povo. Mas os capítulos, o capítulo 1 até o 39 de Isaías, a gente vê que ele é um tempo de pré-exílio. Depois tem um tempo ali do exílio e depois o tempo do pós-exílio. Então, o livro de Isaías, ele traz para nós essas mensagens, ela traz para nós esse tempo. E esse tempo do início aqui do profeta Isaías, e ele vem falando e direcionando o povo para a vinda do Messias. Ele vem falando que virá aquele que vai trazer a paz, que vai trazer a justiça, que vai tirar do deserto e vai colocar num caminho novo, que vai trazer um novo tempo. E esse texto ele traz para nós, e eu separei aqui para compartilhar com vocês. Eu separei que esse tempo traz para nós algumas ideias. Eu separei aqui 4 ideias principais. É claro que o texto ele traz riqueza de informações, mas eu quero compartilhar com vocês 4 ideias principais desse texto para a nossa vida. Primeiro, a esperança e o renovo. Então eu vou falar com você que há esperança, que há uma renovação. Deus transforma o velho no novo, Deus transforma o caos em ordem, Deus muda o seu deserto e Ele faz brotar água. E outro momento que eu vejo aqui é a força para o cansado, né? O texto fala sobre a força para os fracos. Ele diz, e aqueles fortaleçam aqueles que estão com as mãos frouxas e os joelhos vacilantes. Então eu vejo esse outro momento para a nossa vida. A cura espiritual. O texto vem falando que ele vai abrir a visão, ele vai abrir os ouvidos, ele vai trazer a vida, ele vai mudar esse quadro. E eu percebo que Deus, a palavra do profeta Isaías para o povo, e cabe muito bem para nós nesse tempo de hoje, que a provisão ela ainda está para nós. Deus promete salvação para o seu povo, Deus promete salvação para a sua vida. Deus quer mudar e renovar a sua vida. A esperança e o renovo. E eu quero ler mais um texto aqui, mais um versículo bíblico, que se encontra lá em Jó, capítulo 14, verso 9, que é um texto muito conhecido nosso, verso 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. E o verso 9 diz assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. Eu vejo aqui que não precisa de muito. O Deus, ele só sopra aquelas gotículas e ali já nasce vida nova. No versículo 2 diz assim, no versículo 1 diz assim: o deserto e a terra seca se alegrará, e o ermo exultará e florescerá como narciso. Então ele me traz aqui nesse primeiro versículo, ele me traz 4 informações para eu ter essa esperança em Deus. Se alegrar, florescerá e exultará. Então se alegrarão, exultarão e florescerão. Quem? Aonde? Para quem? Ele está falando de deserto. Deserto, irmãos, ele é um lugar, é um campo aberto, ele é um lugar de pastagem, ele é um lugar de passagem.
mas ele é um campo muito vasto. E muitas vezes as pessoas se perdem porque não tem ali uma direção, é tudo uma coisa só, e elas podem se perder nesse deserto. E Deus, ele fala: eu vou mudar, eu vou colocar agora uma direção, eu vou colocar agora a visão para que o povo compreenda. E esse deserto traz para nós que é um lugar selvagem, é um lugar ermo, é uma região perigosa, né? Se nós formos lermos aqui os versículos mais abaixo, ele fala assim: onde o leão e o animal feroz não passará. Então Deus traz aqui para nós essa proteção, ele traz para nós esse cuidado. Esse é o deserto. E talvez hoje você esteja no deserto. Talvez a sua vida agora, nesse momento, e se encontra nesse deserto, seja um diagnóstico que você recebeu e você se viu sem direção, seja um relacionamento em que está havendo muitas desavenças, muitas discussões, e você não está vendo ali uma direção, você não está tendo um norte de onde começar e para onde isso vai. É como se tivessem feras e feras ao seu redor e você não sabe o que fazer, você está perdido. O deserto para nós, ele pode ser qualquer situação, um enfrentamento financeiro, uma crise econômica na sua vida, ela pode ser esse deserto. Aqui eu vejo no capítulo anterior de Isaías, no capítulo até o 34, o povo, ele estava vivendo um momento que para eles era um momento do deserto, era um momento onde não tinha vida, um momento onde não tinha mais esperança. O rei Acais, ele havia feito muitas coisas que desagradou aos olhos do Senhor, levantando ídolos, uma corrupção muito grande, uma idolatria muito grande, a prostituição ascendendo no seu reinado, e ali aquele reinado estava oprimindo Judá, estava oprimindo o povo naquele momento. E ali estava sobre eles, sobre o povo de Deus, uma grande vergonha. Mas o povo também se contaminou, o povo também se deixou levar por essa corrupção, por esse reinado que não condizia com o que Deus tinha preparado. E nesse momento o povo já começa a achar que Deus os abandonou. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está mais olhando para nós? Será que Deus não está mais vendo o que está acontecendo conosco? Talvez essa também seja a sua pergunta. Talvez esse também seja o seu momento. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Será que as minhas orações não estão chegando ao trono de Deus? Meu querido e minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Se esta palavra está alcançando você nesta tarde, é porque Deus está ouvindo a sua oração. Com certeza os ouvidos de Deus estão sensíveis ao clamor do teu povo, estão sensíveis à súplica do teu povo, e o Senhor está respondendo às nossas orações. E eu vejo aqui também que muitas vezes nós lemos os versículos, alguns versículos bíblicos, nós lemos até mesmo esse versículo, e muitas vezes nós também nos equivocamos querendo trazer a glória para nós, tirando a centralidade do texto, que é Cristo. Aqui o texto está falando do Messias, está falando da vinda de Jesus, e agora nós também esperamos a segunda vinda. A partir do Novo Testamento nós esperamos a segunda vinda de Jesus, e o texto ele aponta para a vinda do Messias. E muitas vezes nós queremos que esteja apontando para nós. Quem vai mudar esse deserto é aquele que virá, é Jesus. Quem vai fazer o campo florescer é aquele que virá, é Jesus. Quem vai levantar o fraco é Jesus.
Quem vai tirar toda a cegueira, quem vai tirar toda a surdez é Jesus. Então a Bíblia, ela aponta a centralidade, ela está em Jesus. A centralidade não está em mim, não está em você. E muitas vezes nós não queremos esperar, muitas vezes as pessoas ouvem as promessas de Deus e não querem aguardar a resposta, porque pensam que a centralidade é nele. Não, nós fazemos parte sim do plano, do propósito de salvação através de Cristo Jesus. Por meio de sua morte ali na cruz, nós somos parte desse plano. Mas a centralidade da palavra, ela é Jesus. Então Jesus, ele precisa ocupar todo o espaço da nossa vida. Jesus, ele precisa ocupar todo o espaço do nosso ser. E eu vejo aqui, quando ele ocupa esse espaço na minha vida e eu leio novamente a palavra, eu sinto a paz de Cristo, eu sinto o renovo. Aí sim eu entendo que há esperança. Ainda que a árvore tenha sido cortada na raiz, mas quando desce aquelas gotas de orvalho, brotará e nascerá e crescerá e haverá nova vida. E Deus está nos chamando. Se você foi cortado até a raiz, deixa as gotas de orvalho te inundar nessa tarde. E eu vejo aqui também, quando Deus fala, até lá em Hebreus capítulo 12, ele fala novamente do mesmo texto, e ele diz assim no capítulo 12, verso 12: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Deus, ele traz força. Deus, ele traz para nós o fortalecimento que precisamos, a força para os fracos. No capítulo 3, nós vemos aqui ele falando, e aqui eu vejo novamente, o capítulo 34, ainda o povo ainda estava desacreditado, porque estava ali a Síria, ela já ameaçando ali Judá, e o povo já estava com medo, temeroso. Mas Deus traz essa resposta para o povo: sejam fortes, não tenham medo. Essa palavra é uma palavra de encorajamento para nós. Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa tarde. Essa palavra é para você compartilhar com quem você ama. É para você compartilhar com quem está vivendo um deserto, está passando por um deserto. Seja forte. Muitas vezes nós pensamos que quando nós recebemos um diagnóstico, como nós falamos aqui no início, eu falei aqui no início sobre a questão do câncer de mama, e a gente enfatiza o câncer de mama porque esse mês ele é enfatizado, ele está em evidência, mas tem outros tipos de câncer. E ontem mesmo um senhor veio conversar comigo e ele veio testemunhar que ele tirou mais de 3 nódulos do intestino, e ele estava numa alegria tremenda porque ele estava na casa do Senhor adorando a Deus, e ele falou: pastora, eu tive um momento que eu não conseguia nem levantar da cama de tão fraco que eu fiquei. E talvez esse diagnóstico, eu estou dando aqui um diagnóstico, um testemunho de um diagnóstico que foi preciso, mas talvez o seu diagnóstico seja outro. Está impedindo você de levantar da cama, você de ter forças nas pernas, você de encarar a vida. Não é uma autoajuda, não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de coach, mas é uma palavra de esperança vinda do altar do Senhor para o teu coração. É uma palavra que o Espírito Santo está cortando no meu coração e trazendo aos meus lábios para que você compreenda. A força, ela vem do Senhor. A força, ela vem de Deus. Ele é a nossa força. Ele é o nosso auxílio.
Levante as mãos fracas, levanta a sua mão para o alto e fala: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou na tua presença e eu quero ficar firme na tua presença. Essa palavra é para o desanimado, é para aquele que perdeu a esperança, é para aquele que achou que Deus não estava ouvindo. Essa palavra é para aquele que não recebeu a sua palavra, a sua promessa no tempo que ele queria. Mas a promessa de Deus, ela não falha. Ela pode até ser demorada para você, meu querido e minha querida, mas ela não falha. Ela vem, e é o tempo oportuno, e é o tempo de Deus. Então espere com paciência no Senhor, porque Ele já se inclinou para você. Muitas pessoas às vezes até deixam de estar indo na igreja, de estar participando dos cultos, de estarem indo nas células, porque estava esperando uma resposta, queria com emergência, queria aquela fala para ele de imediato. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus já respondeu. Os ouvidos é que não estão sensíveis para ouvir, porque a palavra de Deus, ela traz para nós cura espiritual. O texto me diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois a água arrebentarão no deserto. Tempo novo, tempo de renovação. No verso 1, eu quero ler a parte B, que ele fala assim: o ermo exultará e florescerá como narciso. Narciso é uma florzinha amarelinha, a sua folhagem é bem verde, um verde bem escuro, e parece até um mato. Você vê em qualquer lugar, essa plantinha, ela nasce e dá aquela florzinha amarelinha, muito bonita. Essa florzinha, ela é o início da primavera. Quando você começa a ver que essa florzinha amarela apontou, ela está dizendo que o inverno acabou. Acabou a estação do frio, acabou a estação nebulosa, acabou a estação do inverno. Está iniciando um novo tempo, está iniciando uma nova estação, ela está indicando uma nova estação. E Deus, nessa tarde, está dizendo para nós: o seu tempo novo está chegando. Há uma nova estação na sua vida. Há uma nova estação que Deus está colocando na sua vida. E eu creio que Deus está colocando essa nova estação também na minha vida. Esse novo tempo também na minha vida. Mas para isso, os meus ouvidos, eles precisam ser libertos. Os meus ouvidos, eles precisam ser sensíveis ao que o Espírito Santo diz à igreja. Eu preciso orar e esperar e ouvir Deus falar. Muitas vezes nós oramos e rapidamente nos levantamos, ou quem gosta de orar de joelho, você logo se levanta e não esperou Deus dar a resposta, não esperou o Espírito Santo, nem aqueceu aquele lugar. Mas os ouvidos hoje estarão sendo descobertos. O texto diz desimpedidos. E eu profetizo sobre a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. A sua escuta está sendo aberta nesta tarde. Ouça o que o Espírito Santo diz para você. E Deus cura, Ele cura o ouvido e abre a sua visão. E Deus promete a salvação. Salmo 115, verso 11 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao homem para que dela desfrute. Então você quer alcançar o céu é de Deus. Mas ande pelo caminho do Senhor. Ande pelo caminho que Ele vai fazer florescer esse tempo de deserto. A terra que era seca, vai vir a umidade sobre ela. Vai vir vida nova sobre ela. E Deus vai tirar você desse deserto. Nós não vamos ficar vagando no ermo, em um campo, sem ter para onde ir. Vai chover na terra seca
em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus.